Nobres vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária de 5 de setembro de 2022. Solicito aos nobres vereadores que registrem suas presenças no sistema eletrônico desta Casa de Leis. Constatado o quórum suficiente sob a proteção de Deus e em nome da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário para que proceda com a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco em votação o pedido do nobre vereador Robson Souza Andrade de Jesus. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Está aprovado o requerimento de dispensa de leitura da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário para que proceda com a leitura do expediente. Projeto de Lei número 61 de 2022, protocolado sob o número 133 de 2022. Autoria: Executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento programa de 2022 e da outras providências. Projeto de Lei número 62 de 2022, protocolado sob o número 134 de 2022. Autoria: Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de imóvel do município conforme especifica. Projeto de Lei número 63 de 2022, protocolado sob o número 135 de 2022. Autoria: Executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento programa de 2022 e da outras providências. Solicito ao senhor secretário para que proceda com a leitura dos ofícios recebidos. Ofício Câmara número 70 de 2022. Assunto: encaminha resposta ao requerimento número 29 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, em consideração ao ofício da Câmara Municipal elaborado por Vossa Excelência, pelos vereadores Richard Civitella, Marcondes Jesus Santos, Paulo Roberto Lincoln Amaral, Túlio Benetton e Maurício Bertola, o qual solicita a viabilização de aquisição de terreno para moradia popular. Venho por meio desse informar que a municipalidade já emprega esforços para atender a demanda existente sobre o tema e promove estudos de viabilização para oportunizar moradias populares. Ainda ressaltamos que já houve tratativas junto à Secretaria de Estado da Habitação a fim de receber orientações quanto aos procedimentos necessários a serem realizados, bem como os tipos de locais que se adequariam à futura operação. Certo de ter atendido a solicitação dos nobres vereadores, reitero o protesto de estima e consideração. Daniel Vieira, prefeito municipal de Jumirim. Ao excelentíssimo senhor Felipe Mota e Silva, presidente da Câmara Municipal de Jumirim. Requerimento 030 de 2022. Excelentíssimo prefeito, considerando o requerimento acima referenciado, elaborado pelo nobre edil Richard Civitella, o qual questiona sobre a possibilidade de ser realizado levantamento de identificação métrico-decimal das vias ainda sem numeração, temos a informar que o referido levantamento é feito seguindo uma ordem cronológica. Primeiramente, a necessidade de rua ter denominação, ser oficialmente domínio público. Vencido esse passo, os proprietários de imóveis lindeiros deverão demonstrar interesse na numeração e apresentar na Secretaria de Obras do setor de Engenharia e Fiscalização os documentos necessários.
pagando as taxas que houverem estabelecidas. Ainda é importante cientificar que as numerações são vinculadas às matrículas. Portanto, caso exista 3 edificações registradas de forma única em uma matrícula, todas receberão uma mesma numeração, não sendo possibilitada a sua demarcação singular, caso a matrícula conste as referidas edificações. Nesse caso, a municipalidade poderá individualizá-las com numerações distintas. Informamos também que, atualmente, existe um cadastro que elencou os imóveis no perímetro urbano, porém restou prejudicado, uma vez que esta numeração de cadastro não corresponde ao número real do imóvel em sua localização. Para a devida numeração desses imóveis, deverá ser apresentado nessa Secretaria de Obras os documentos pertinentes ao imóvel para ser concedido o número. Sem mais no momento, Antônio Cussiol Filho, secretário de Obras e Serviços. Ofício Câmara número 70, 2022. Encaminhada a resposta do requerimento 31/2022. Excelentíssimo senhor presidente, em consideração ao requerimento da Câmara Municipal, elaborado pelos vereadores Richard Civitella e Paulo Roberto Lincoln Amaral, o qual solicita a possibilidade de oficializar a denominação da rua com Célio Roberto Faulin, na rua existente no bairro Água de Pedra. Informamos que a municipalidade atenderá ao pedido. Ainda cientificamos vossas senhorias de que o tema já será trabalho internamente. A fase de análise técnica da via junto à Secretaria de Obras, a fim de caracterizar as demarcações do local, fornecendo as devidas informações técnicas para a elaboração do projeto de lei que será disposto ao crivo da Câmara Municipal. Certo de ter atendido às solicitações dos nobres vereadores, reitero o protesto de estima e consideração. Daniel Vieira, prefeito municipal de Jumirim. Assunto: requerimento 32/2022. Excelentíssimo prefeito, considero o requerimento acima referenciado, elaborados pelos nobres edis Robson Souza Andrade Jesus, João Batista da Silva e José Ricardo Gonçalves Cruz, o qual trata sobre a possibilidade de instalar placas informativas nas obras públicas. Informamos que essa Secretaria de Obras já está tomando as providências cabíveis para que seja atendido o presente requerimento, instalando placas informativas nas obras públicas municipais. Sem mais no momento, Antônio Cussiol Filho, secretário municipal de Obras e Serviços. Assunto: requerimento 33/2022. Excelentíssimo prefeito, considerando o requerimento acima referenciado, elaborado pelos nobres edil Richard Civitella, o qual indaga sobre a possibilidade de ser realizada uma nova construção de uma nova ponte sobre a linha férrea, cuja dá acesso ao bairro Água de Pedra. Temos a relatar. Atualmente, o local sendo beneficiado com uma pavimentação e, para a devida adequação da via já existente, um projeto que contempla a construção de uma ponte nova na estrada. Tecnicamente é chamado de obra de arte. Informamos que, tendo em vista ser uma obra de responsabilidade do governo do Estado, o projeto encontra em poder do Departamento de Estradas e Rodagem, DR, que, por sua vez, o agente fiscalizador da obra. Ademais, cientificamos que a empresa a prestar os serviços no trecho é a DNP, Terraplanagem Pavimentadora Florestas, Limitada. Sem mais no momento, Antônio Cussiol Filho, secretário de Obras e Serviços.
Terminado o expediente, a palavra está livre. Peço aos nobres vereadores que queiram fazer uso da palavra livre para que registrem-se no sistema eletrônico desta Casa de Leis. Finalizadas as inscrições para o uso da palavra livre, iniciamos os pronunciamentos por ordem de inscrição no sistema eletrônico desta Casa, os quais poderão ser feitos na tribuna ou diretamente de sua mesa. Com a palavra, o vereador Marcone de Jesus Santos. Boa noite a todos, aos nobres edis, senhor presidente. Boa noite ao público presente aqui, senhor Joaquim. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Hoje eu venho falar do projeto de lei 062, que deu entrada hoje. Não, vai ser votado hoje por nobres edis aqui dessa casa. E esse projeto trata-se de uma permuta de um terreno que foi comprado em 2010, e esse terreno estava irregular até o ano de 2021. Ele foi comprado em 2010 e estava irregular até o ano de 2021. E no ano de 2021, a atual gestão, feita pelo prefeito Daniel e o seu vice Ivan, fizeram a regularização desse terreno no dia 11/6/2021. Feito a regularização desse terreno, eu estive lá juntamente com o nobre amigo Maurício, presidente dessa casa, Felipe Mota, e o nobre colega Túlio. E nós fomos conhecer esse terreno, conhecer essa área. E nós estivemos lá, pessoalmente. E vendo toda aquela estrutura lá, abandonada, conversamos com o prefeito, e o prefeito Daniel Vieira se empenhou para fazer essa regularização desse terreno. E houve-se um interesse de um grande empresário do nosso município, chamado Wilson César Filho, para possuir aquela terra. E dentro disso, esse empresário, que possui hoje 2 casas no nosso município, sendo uma no centro, que sempre foi usada pela prefeitura com locação. A prefeitura sempre pagava para alocar aquele imóvel. E a outra do lado do CRAS, se encontra lá do lado do CRAS. E ele procurou o prefeito, e o prefeito, com responsabilidade e pensando no futuro da cidade, e eu já o parabenizo, tanto ele como o vice-prefeito, e todos os que estão ao seu redor, ajudando a administrar, por pensar no município. E dentro disso, quem ganha é o município com essa permuta. Por quê? Um terreno lá hoje, nosso, falo nosso porque é da prefeitura, é público, está avaliado em 800 mil. As 2 casas desse empresário vale mais de 1.180.000 e alguma coisa. Então, houve-se um interesse porque há uma área industrial e ele, como um empresário, tem um projeto de crescer a sua indústria. E crescendo a sua indústria, vai gerar mais emprego para o município. E o prefeito, conversando com esse empresário, chegou a esse acordo de fazer essa permuta. E quem ganha é o município. Está aí, nobres colegas e amigos, para ser votado hoje nessa Casa de Leis. Eu espero que seja apreciado com muito carinho, com muita atenção,
porque quem ganha é o nosso município, porque nós precisamos dessa casa. Foi sempre uma casa de apoio para a Secretaria de Esporte. Eu trabalhei na Secretaria de Esporte, inclusive era lá o meu posto. E essa outra casa que vem agregar ao lado do CRAS, que ficará um núcleo só da prefeitura ali. Então, essa é a minha fala nessa noite, aos nobres edis e a todos que nos acompanham. Meu muito obrigado, senhor presidente. Passaremos agora para a nossa ordem do dia, onde iremos discutir e votar 3 projetos de lei. Solicito ao senhor secretário para que proceda com a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 61/2022, protocolado sob o número 133 de 2022. Autoria executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento do programa de 2022 e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o projeto de lei 0061 de 2022. Projeto de lei número 62 de 2022, protocolado sob o número 134 de 2022. Autoria executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de imóvel do município conforme específica. Está em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Eu solicito do senhor presidente, da Vossa Excelência, fazendo, logicamente, um trabalho mais amplo nesse projeto, a retirada dele por 2 sessões, para a gente poder ver direitinho as avaliações, o valor de um terreno, o valor das casas, para a gente dar uma satisfação boa para os nossos munícipes. Eu solicito, senhor presidente, a retirada por 2 sessões. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos para a gente poder discutir e ver realmente o que faremos agora. Voltando à nossa sessão, atendendo o pleito do nobre vereador João Batista, sobre a retirada do projeto, aqueles que estiverem de acordo com o pleito dele que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Então, no momento, foi rejeitado o requerimento verbalmente solicitado pelo vereador João Batista da Silva. Ainda está em discussão? Está em votação. Rejeita. Não tem o seu voto, presidente? E o meu voto? Está rejeitado o projeto de lei 0062 de 2022.
Projeto de Lei número 63 de 2022, protocolado sob o número 135 de 2022, autoria Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento-programa de 2022 e dá outras providências. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado o projeto de lei 063 de 2022. Finalizada a ordem do dia, a palavra está livre para que os nobres vereadores façam as suas considerações finais. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Batista. Senhor presidente, nobres vereadores, amigos lá de casa que nos acompanham, Joaquim, que está representando nossos munícipes aqui. O meu pedido da retirada por 2 sessões era para não prejudicar o projeto. Todo mundo analisando claramente, vendo que o projeto era muito bom, era muito favorável ao nosso município, ele não sofreria prejuízo algum. Então, essa é a minha colocação, que às vezes é melhor a gente segurar um pouquinho, uma sessão ou 2, e depois votar e aprovar um projeto para não ser prejudicado, do que fazer, às vezes, que nem entrou hoje e foi votado hoje. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra ainda está livre. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marconi. Então, o projeto está aí. O projeto, por si só, se explica ao nobre colega aí. Não sei se prestou atenção ou leu o projeto por inteiro, né? E é o seguinte, foi falado também, nós estamos falando de um terreno que está há 10 anos. População, preste atenção. Há 10 anos esse terreno foi comprado em 2010, há 12 anos, a verdade, né? 12 anos ele está lá parado, sem serventia nenhuma, ele estava desregularizado. A atual gestão regularizou esse terreno, certo? E houve-se o interesse desse empresário na permuta desse terreno, né? Por quê? É um empresário e tem a intenção de aumentar a sua empresa. E aumentando a sua empresa, ele traz a mão de obra para o nosso município, favorece o nosso município, né? E dentro disso, houve-se o interesse dele, porque ele tem 2 casas dentro do município, uma no centro, outra quase no centro, que ajudaria a prefeitura, né? Porque essa casa que é no centro, ela sempre foi locada, a prefeitura sempre gastou, sempre colocou dinheiro, sempre gastou dinheiro na locação desse imóvel, né? E aí ele passaria a ser patrimônio público, passaria a ser da prefeitura, né? Não teria mais que a prefeitura pagar alguma coisa por a alocação desse imóvel. E o outro é do lado do núcleo do CRAS, entendeu? E serviria também para atender a nossa população. Quem ganharia? O nosso município. Quem ganharia? A população. Foi isso que foi colocado aqui. Mas o nobre, eu acredito que ele não entendeu o que foi colocado aqui, mas tudo bem, tranquilo. A palavra ainda está livre. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Robson. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, doutora Úrsula, público presente, senhor Joaquim e todos que nos assistem aí. Eu queria dizer aos nobres vereadores que, por incrível que pareça, parece que não é nós que não entende. Nós entendemos que isso faz parte do município, que isso está lá parado há 10 anos. Aliás, nós sabemos que lá está há mais de 10 anos, lá embaixo, lá, e nós já fomos várias vezes naquele local, mesmo antes de ser vereadores.
Nós estávamos lá visitando, porque nós tínhamos várias esperanças que sairiam alguma coisa naquele local. Então, por várias vezes, nós não fomos uma vez, nós fomos várias vezes lá. E a gente entende a necessidade desse município, a gente sabe do que o nobre vereador está dizendo, que o empresário tem ótimas intenções, nós sabemos que vai agregar ao município o crescimento ali da sua empresa, sabemos de tudo isso. Nós só pedimos um pouco de tempo para estudarmos um pouco melhor o projeto. É só isso que a gente quer. A gente não quer negar o projeto, a gente não quer que pare, cesse por aí, a gente não quer que não troque, a gente não quer que isso não aconteça. Somente queremos estudar para não enfiar o pé pelas mãos, porque isso é dinheiro público. O município, nós somos fiscais do município, então a gente tem que entender se vale a troca ou se não vale a troca. Se dá a entender que, por enquanto, nós não fomos atrás dos valores reais desses terrenos, porque, na verdade, não tivemos tempo ainda de pegar o processo inteiro na mão. Não é entra hoje, já vota hoje, ou entra ontem, já dá para votar. Não é assim que funciona. Então, só queria que o nobre vereador entendesse que esses vereadores também precisam entender o projeto. Nada veio de mão beijada para a gente só quer entender esse projeto e quer votar sim favorável, porque o município merece isso. Muito obrigado, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente. A palavra ainda está livre. Se quer votar favorável... Questão de ordem, senhor presidente. E votou contra? Questão de ordem, citou senhor presidente. meu nome... Vereador, por favor. Questão de ordem, por favor. A palavra está livre. Já foi uma, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Pelo regimento é uma só, senhor presidente. Ele já discutiu. Pelo regimento, a gente pode e autoriza o vereador a falar. Quantas vezes quiser? Que eu sei é uma vez só. Só vou deixar claro aqui... Só líder de bancada. Não? Sim. Pode usar a palavra, vereador. Então, presidente, como o nobre falou aí, disse que tem que ser apreciado, que isso, que aquilo, que pensa que vai... agregar no município, que isso, que aquilo, mas já votou contra. Então, não dá para entender, né, isso daí, que diz que está pensando no bem maior do município e vota contra o projeto. Só isso, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Robson. Primeiramente, ele não é ninguém para falar do meu pensamento. Tá, nobre colega? Então... eu peço, por favor, que tenha um pouco de educação e não fale dos meus pensamentos, ao qual eu não te dou autorização para isso. Vereador, ele não faltou com educação com o senhor. Então, por favor, não falte com essa educação comigo. E a gente, sim, quer o bem maior do município. Não é porque chega um projeto aqui que tem que enfiar a goela abaixo. Nós teremos que estudar, sim, pedimos para estudar, o nobre vereador João pediu aí vista do processo para a gente dar uma lida, para a gente dar uma estudada, uma esclarecida no projeto. E não é isso que o nobre vereador está tentando desenrolar. Está tentando falar a minha fala, uma coisa que eu não falei. Então, para mim, faltou com respeito. Muito obrigado. A palavra ainda está livre. Eu peço a palavra, então, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João. Então, senhor presidente, a minha colocação era para atrasar mais duas sessões para votar esse projeto, que nem eu já falei na primeira fala minha, a respeito do projeto.
para não ter prejuízo ao projeto. É uma coisa boa? Vamos verificar e vamos votar. Eu gostaria de votar a favor, votei contra porque eu não tive a oportunidade de ver, realizar aquilo que eu queria ver do projeto. Agora, se fosse trocado para uma área, para um loteamento popular, para socorrer o povo que não tem casa para morar, aí, senhor presidente, eu ia fazer de tudo para fazer. Mesmo assim, é muito corrido chegar hoje o projeto e votar hoje. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra ainda está livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Túlio Benetton. Boa noite a todos. Eu julgo pertinente as colocações e toda a explicação dada pelo nosso nobre colega Marconi e todos os benefícios apontados nessa permuta, tanto para o empresário e para toda a população e para todo o município. Assim como eu considero pertinente a colocação do nosso nobre colega vereador, senhor João, pedindo mais tempo para avaliar o projeto e os valores assim avaliado dos imóveis e colocados. Portanto, eu aqui estou justificando minha abstenção no voto na votação por julgar as duas colocações pertinentes. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra ainda está livre. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, o vereador Maurício. Boa noite a todos. Boa noite ao Joaquim aqui que nos acompanha, pessoal de casa. Eu queria pôr a minha visão sobre isso. Esse projeto ele é liberado na quarta-feira para todo mundo estudar, para a gente vir aqui e estar votando. Qualquer casa por aqui na cidade hoje com terreno está um valor super alto. São as duas casas que estavam no projeto aí, são casas grandes de valor alto. E o terreno lá embaixo também não é um terreno grande, mas é mais retirado. E no meu entendimento, isso valia muito a pena. E falando de moradias também, vereador João, de pessoas que necessitam, o CRAS está aí para ajudar quem necessita. Estaria sendo ampliado. Minha visão, isso seria além também do que seria colocado aqui na casa adquirida na praça também, né? Estaria ajudando muito o município. Isso daí era uma coisa para todo mundo ter discutido antes e chegado aqui já mais definido. Mas, infelizmente, agora eu não sei quanto tempo isso vai poder voltar a ser discutido aqui e votado. Mas é um pecado. Só isso, presidente. A palavra ainda está livre. Algum vereador deseja se manifestar? Eu quero lembrar que na mensagem que chega do projeto de lei, o vereador João Batista ele coloca, né, sobre a questão de moradias. A gente, logicamente, tem que pensar na questão de moradias, mas esse terreno ele seria destinado, vereador, a uma área industrial, né, onde se instalariam muitas empresas no município, geraria emprego, né, para todos aqueles que dependem e que precisam de um emprego. De outro lado, essas duas casas que seriam permutadas seriam de grande valia e grande questão de utilização para as secretarias da prefeitura. A gente olha bem a questão do CRAS, né, o nosso núcleo do Fundo Social de Solidariedade, juntamente com o CRAS, ele está bem complexo, né, atendendo muitas pessoas,
Então, essa casa onde seria feita essa permuta seria de grande importância para o atendimento de todas essas pessoas que dependem e que fazem uso dessa secretaria. Seria somente isso para o momento. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os nobres edis para a nossa próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 19 de setembro de 2022, em seu horário regimental. Em nome de Deus e da democracia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.